Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia dos Dois Leões à Conversa. Desta vez temos cá o Diogo Travassos e os habituais Joaquim Guimarães da Costa e o Eduardo Paes. Olá a todos. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite. Ora, então, hoje se calhar começamos pelo Diogo. Podes introduzir o teu tema e vamos então depois debater entre todos. Claro. Então, boa noite a todos. Eu acho que, vamos começar agora por falar aqui da venda do Mateus Nunes. E, na minha opinião, eu tive dois momentos relativamente a esta venda. Ou seja, na altura em que foi dada a notícia, o rumor, em que se percebia que provavelmente poderia ser real a venda deste jogador, que por si só era o meu jogador preferido e acho que peça fundamental na equipa do Sporting, dos 2-3 jogadores mais importantes, se não o mais importante, e começou-me logo a deixar um bocado incrédulo. Porquê? Porque era numa altura em que, atenção, quando eu recebi essa notícia, numa altura em que as últimas notícias oficiais do Sporting, neste caso do Ruben Amorim, diziam que nós iríamos fazer tudo para ficar com ele, e aliás tínhamos feito certas ações para não chegar a esta consequência, e eu estava descansado, não é? Até porque o meio campo a dois é fulcral ter um jogador como o Mateus Nunes, que encha muito mais o terreno. Eu pensei, este jogador é chave, não pode sair, faz uma diferença brutal a tê-lo ou não. E eu estava descansado até comecei a ver essas notícias, e quando se tornou oficial, na altura falei com amigos meus mais próximos, também comentei com o Kim e com outros, fiquei completamente revoltado. Revoltado porquê? Revoltado pela altura, pelo timing, sem dúvida. Revoltado pelo jogador que era, a importância que tinha para o plantel. E revoltado ligeiramente face a estas duas premissas ao valor. Ou seja, poderia ser, nesta altura, poderia ser o jogador que era, mesmo feito o esforço que foi, mas pelo menos esperaria uma aceitação de uma proposta com outros valores. Ou seja, temos um pulso firme na negociação. E é isso que me custa, infelizmente, esquecendo agora aqui quem é que o faz, quem é que o negocia, de que modo é que negocia. Fico triste e lamento que o Sporting, nas últimas contratações que tem feito e vendas, se nós formos bem a pensar, nunca somos nós que, entre aspas, enganamos o outro clube. Somos sempre nós que temos que nos sujeitar ao outro clube, às condições do outro clube e àquilo que eles querem. E isso fragiliza-nos, se calhar as pessoas ainda não pensaram bem, mas isso fragiliza-nos um pouco para o futuro, porque quem olha de fora começa a perceber que nós podemos aceitar e vamos aceitar certas condições que nos são propostas, e isso, uma proposta, uma contratação, uma venda leva a outra. Por isso muito se fala agora das contratações de 50%, mas isto não é por acaso, isto é porque o Sporting se calhar não tem condições financeiras para ir buscar a 100%, mas isto não é um molde perfeito e podia ser para 2 jogadores, mas os clubes, ao perceberem-se disso, começam a querer todos eles isso e começar a perceber que nós não somos deste lado, não há um negociante forte, e isso a mim custou-me o preço também. Acho que relativamente depois, isto numa primeira fase, ou seja, estava completamente contra e bastante revoltado. Passando 2 dias, 3, fui ouvindo opiniões de outras pessoas e fui percebendo, através também por depois a contratação, a opinião da conferência de imprensa do Ruben, que era inevitável vender o Mateus. Ou seja, nós temos que perceber que o clube e a sustentação financeira diária do clube está acima de tudo, e se for preciso vender o Mateus, o Coates, seja quem for, temos que vender, bem ou mal. Podemos contrariar, podemos criticar esta premissa, mas se temos que o fazer, então, temos que aceitar, porque o clube, obviamente, tem que estar acima de tudo e de todos. Portanto, aceitei melhor a venda, mas continuo a não perceber, que eu acho inaceitável, que é, tínhamos que vender o Mateus, fizemos um grande esforço, que eu acredito, para o mantermos. Mas lá está, que é, nós também temos que algum dia darmos um murro na mesa e dizer assim, não vendemos, não vendemos abaixo disto, vendemos, mas agora somos nós, fazemos o negócio nós, não digo 50%, que obviamente que isto é irreal, num negócio como o Mateus, mas por alguma condicionante,
maior ou melhor para nosso benefício, não é? Porque, por exemplo, aquela, por exemplo, mais 5 milhões de mais-valias se acontecer isto ou aquilo, como por exemplo uma ida à Champions. É muito irreal o Wolverhampton numa liga como a Premier conseguir ir à Liga dos Campeões. Ou seja, é um negócio que por si só sabe-nos a pouco pelo valor, sabe-nos a pouco pela perda do jogador e sabe-nos a pouco principalmente, que isso é que me deixou muito revoltado e não, até hoje não, para mim inaceitável, o timing. O timing o timing, a não ser que fosse um dinheiro preciso urgentemente em prazos de uma semana, 2 semanas, um jogador com o mercado do Mateus Nunes, tu facilmente conseguirias vender, não a semana passada, nesta semana ou na outra. Poderia não ser ao Wolverhampton, tinha que ser, e poderia ser a outro clube. E em última das hipóteses, ou em último caso, terias que fazer um esforço maior, e por isso é que eu digo que é uma culpa direta da direção, porque uma direção, o trabalho dela é mesmo isto, é negociar, é saber negociar. E se tu não consegues, ou se tu não podes vender o Mateus Nunes, por estas razões todas que eu disse, tens que arranjar clubes e cativar e conseguir negociar e persuadir e contactos com outros empresários para pôr outros sedentários, para pôr os outros jogadores, para liberar os outros jogadores. Ok, não vendo o Mateus Nunes, deixa-me tentar vender o Giovanni, o Sporar, o Nuno Santos, seja quem fosse, porque nós temos prioridades e claro que depois isso iremos falar, mas depois isso nota-se, não é? Nota-se com o jogo com o Porto, mas nem é por ser pelo Porto, notava-se fosse com o Vitória de Guimarães, com o Setúbal, fosse quem fosse. E pronto, a minha opinião é muito à base de fiquei um pouco revoltado com a venda do Mateus Nunes, até porque é o jogador mais insubstituível do plantel. Olhando assim rapidamente, é sem dúvida o jogador mais imprescindível e mais insubstituível do plantel de longe. Qualquer outro jogador era mais facilmente substituível do que o Mateus. E pronto, esta é a minha opinião. Não sei se uma pergunta. Concordam ou não. Mas eu pelas tuas palavras e depois também analisando a mudança de discurso do nosso treinador a certa altura, a sensação que me dá é que o Mateus Nunes é o novo Van Wolfswinkel. O Wolfswinkel, penso que te lembres, foi vendido supostamente para pagarmos a conta de eletricidade, não sei o quê, não é? Quando temos um treinador a dizer que é para fazer face a despesas básicas, não é? Eu acho que há motivo para preocupação. Claro, isso é outra questão, Eduardo, é essa mesmo, que é ultimamente e nos últimos 2 anos, bem ou mal, independentemente das opiniões dos sportinguistas, os factos são, e isto são factos, não é uma opinião, o Ruben Amorim tem sido o nosso diretor de comunicação, ponto, isto são factos. É através dele que sabemos as coisas do clube, é ele melhor que sabe comunicar dentro do clube, é quem mais corretamente fala e é aquele a quem nós mais conseguimos ver e perceber as informações mais importantes do nosso clube e certas opiniões que também nos conseguimos atualizar. Essa é outra delas, não é? Ou seja, é com alguma preocupação, digamos assim, que eu ouço essas declarações. Porquê? Porque não estava já precavido que, obviamente, as contas do clube não estavam muito bem, através de variedíssimos exemplos, mas nunca pensei que o Sporting necessitasse, atenção, os clubes portugueses necessitam sempre de vender, mas necessitasse como de pão para a boca para essas questões como o Eduardo acabou agora de referir. E nós vendermos o nosso melhor jogador por um preço, o preço, eu nem vou pegar no preço, podemos dizer que o preço pode não ter sido o melhor, não foi negociado se calhar corretamente, até porque, atenção, temos que depois tirar percentagens para isto, percentagens para X, para Y, pelo menos umas 3 variáveis temos que X, Y e Z temos que tirar. Portanto, e o dinheiro que vai sair do Mateus Nunes, as taxas, como foi um preço maior, o dinheiro que vai sobrar para nós, a taxa que nos foi retirada do bolo, a fatia também é maior. Portanto, o dinheiro depois que sobra efetivamente, se esse dinheiro todo, depois ele diz que, olha, ele respondeu assim, não pensem que vamos contratar, não me recordo a 100%, se ele disse, podemos contratar um outro jogador, mas este dinheiro não é para contratações. E depois aí é que ele diz assim, é para isto e isto.
Ou seja, se esse dinheiro todo do nosso melhor jogador é preciso como pão para a boca para o nosso clube, então não é um bom sinal. Atenção, não é um bom sinal porque pelo que a direção vem transmitido, nós temos feito e utilizado o dinheiro de outros sítios, de outras vendas, de outros negócios para isso mesmo. E um clube não pode estar sempre com a mesma desculpa da herança pesada, do Covid, das despesas de tesouraria. Ainda agora fui à Loja Verde comprar os bilhetes para o Sporting e diziam que muitos funcionários foram-se embora porque o Sporting não lhes pagava, remunerava muito bem. Ou seja, nota-se que o Sporting, por exemplo, e nota-se em tudo, ligamos para a linha de apoio e não há um atendimento eficaz. Porquê? Isto não é à toa, não é? Isto percebe-se. Não há porquê? Falta de pessoal, ou se calhar falta de pessoal mais instruído, e isso também é uma falta de investimento, não é? Portanto, isso percebe-se. Agora, o meu receio é que o dinheiro, eu não me importo fazer vendas destas e que o dinheiro não seja utilizado, entre aspas, para nenhuma equipa, seja ela de futebol, seja ela do que for. Agora, depois espero é que pelo menos estes problemas desapareçam, não é? Estes problemas desapareçam. Pelo menos trata-me por tu, por amor de Deus. Eu concordo muito contigo nessa maneira que tu estás a analisar as coisas. De facto é isso. Esta direção entra, vende, se não quer estar a mentir, perto de 300 milhões em jogadores, desde que iniciou o seu exercício, não é? E nós, olhando para os relatórios e contas da SAD, não vemos uma quebra do despecismo, entre aspas. Ou seja, aquilo que nós devemos continua mais ou menos a ser o mesmo. Inclusive a nossa dívida a fornecedores aumentou bastante. Portanto, a questão que tu colocas aqui, que no fundo é como é que está a ser aplicado o dinheiro que o Sporting está a fazer, é uma questão muito importante, na minha opinião. E até te vou dizer mais, tu falas que não te incomoda o preço do Mateus Nunes e que perdemos o nosso jogador mais importante, mas eu diria mais, perdemos os nossos dois jogadores mais importantes, porque jogar no esquema tático que o Sporting joga, com meio campo a 2, e vender um jogador como o João Palhinha, que já está a fazer uma época fantástica em Inglaterra, ainda agora começou, por 20 milhões, se calhar isso é que não é aceitável. 18. Eduardo, é assim, peço desculpa estar a interromper. Eu sobre o João Palhinha, eu devo ser o sportinguista de todo o universo que tem uma opinião mais diversa, até porque a maior parte depois defendeu a venda do João Palhinha e eu fui completamente contra desde o início, aliás. Pronto, mas eu sou um nível bastante crítico e até extremo, porque o Palhinha, para além da minha opinião, os sportinguistas, uma grande parte deles, estar a ser bastante ou seja, estar a ser bastante injusto para com ele, porque foi um jogador de total importância e era um jogador que lá está, por terem esse meio campo a 2, como o Eduardo estava a dizer, enchia completamente o campo. E ser vendido por 18 milhões mais X de bónus é completamente inaceitável. Para mim, ainda mais inaceitável que o Mateus, porque é um jogador, como se vê para a Premier League, encaixa com uma luva e não tenho dúvidas, problemas nenhum em dizer que tenho a certeza absoluta que ele vai ser este ano 5 top 6 de médios defensivos na Premier League. Tu não tens outro jogador que aquilo é uma besta. Ele é uma besta. O João Palhinha recupera na Europa. É tudo. Mas isso foi uma coisa que os sportinguistas aceitaram muito bem, a maior parte deles. E eu sempre fui muito crítico a dizer, eu não concordo nada com a venda do João Palhinha, isto é um autêntico absurdo, estamos a desfazer-nos dele, pelos valores que são, e eles, já está a ficar velho, não joga, é o Ugarte. Pois, mas esquecem-se que o Ugarte, para crescer, precisa de lá, para além de concorrência, precisa de alguém com mais experiência e que lhe ensine muitas coisas. E os jogadores não se fazem sozinhos. Os jogadores fazem-se com uma envolvência de vários fatores. E um deles é a exigência e jogadores também muito mais experientes que lhes consigam ensinar certas coisas. E para além, já nem quero falar, pronto, também nem é o tema, mas o João Palhinha era o jogador mais à Sporting que nós tínhamos. E isto são factos. Também, um dos jogadores, top 2, top 3 jogadores mais à Sporting que tínhamos. Portanto, a venda de 2 peças fundamentais do meio campo, 2 titulares do ano passado, veio completamente a bater a estrutura, a cabana do Sporting, e agora é assim, eu confio plenamente nas capacidades do Ruben,
E lá está, é assim, mas é que nós ficámos sem as duas nossas melhores peças e nem foi assim por uns preços que digamos, ok, era completamente inevitável, tinha que se fazer. Por exemplo, 60 milhões pelo Mateus, 20 e tal, 30 milhões pelo Palhinha. Não, se houvesse, eu não posso dizer nada. Um bolo de 100 milhões entre os dois. 27, agora. Pronto, olha o que é que a gente havia de fazer. Somos pequeninos. Pois, claro, até um pouco menos agora. Na estrutura do futebol. Pois é, que depois é assim. Pois lá está, é que estas coisas, é que nós ao começarmos a vendermos para clubes também menores, porque pronto, Fulham e Wolverhampton não são grandes clubes do futebol europeu, primeiro os outros jogadores começam a perceber que muitos deles vêm para o Sporting para dar grandes saltos europeus, para grandes clubes, começam logo a perceber isso. E depois também é a nossa capacidade negocial, eu acho que fraqueja bastante, ou nós estarmos a vender jogadores e não darmos um punho na mesa. Depois dizem-me assim, ok, Diogo, mas não podemos, nós temos que vender. Ok, mas é para isso que a direção lá está, é para fazer um trabalho competente e conseguir ter uma boa capacidade de negociação. Sabemos dizer que não uma vez, para a seguinte dizemos que sim, para nos dizerem que sim. Há uma coisa que chamas há bocado a atenção e que eu acho que a gente tem que olhar para isto com alguma seriedade, que é da necessidade do Sporting de vender desesperadamente. Porque qual é que era a necessidade de vender o Vivaldo Semedo por 3 milhões de euros? E 0% do passe. É assim, Eduardo, isso também é fácil, não é? Se nós necessitamos deste investimento, deste dinheiro básico de cash flow para conseguirmos mexer com questões básicas, porque lá está, nem todo o dinheiro que vem de uma transferência é dinheiro vivo e apto para mexermos nele. Atenção, como há bocado o Eduardo estava a dizer, estes 300 e tal milhões, isto é muito parcelado, não é? E é dinheiro que nem todo, para além de vir para o Sporting, nós poderemos mexer nele ter governance, e utilizá-lo. Tenho que saber exatamente agora, quando é que vou ter o dinheiro disponível para o gastar, claro, mas para o aplicar, porque eu tenho despesas correntes no Sporting, então o que é que as pessoas estão lá a fazer? Claro. É assim, em relação a essa transferência também, podemos avaliar dois moldes. Primeiro, um jogador que era juvenil, se calhar deve ser um recorde em Portugal, ou top 5, ou top 2, ou top 3, jogadores mais caros para a idade, para o escalão de formação que estavam, mas agora também podemos olhar por outro modo, que é quem, por dentro da academia, são trabalhos que têm que ser feitos pelo Sporting, a perceber a prospecção futura do jogador. Se lhe vinham, se reviam e se percebiam e se achavam que era um jogador de futuro, como o Rodrigo Ribeiro acham, como o Matheus Fernandes acham, etc, é um valor mísero. Agora, se era um jogador que não encaixava no futuro do Sporting e era prescindível, eu também. Aí acho que porque é dinheiro que nos entra... Sim, força. Mas eu acho que vocês, na vossa análise, está tudo certo, mas acho que se estão a esquecer de uma variável muito importante, que é a variável empresários. Porque, como nós sabemos, os empresários têm um grande poder de influência sobre estes jogadores, principalmente nas camadas mais jovens. Nas equipas principais já é o que é. Nas camadas mais jovens, então, é uma loucura. E muitas vezes nem é o próprio clube que consegue controlar a movimentação deste tipo de desportista, deste tipo de jogador. Nós estamos a colocar aqui o ónus totalmente da decisão da parte do clube, mas vejamos o seguinte: em primeiro lugar, aquilo que o Diogo está a dizer, bem, não sabemos como é que é a performance desportiva do jogador e não sabemos quais é que são os relatórios e a análise interna a nível desportivo que o Sporting tem para fazer de ele uma aposta futura ou não. Em todo o caso, sendo ou não sendo, há sempre a questão aqui do empresário poder querer fazer mais um negócio numa janela de transferências. E o jogador, como nós bem sabemos atualmente, infelizmente, é muito utilizado como mercadoria e não como alguém que ali está, não é? Portanto, aliás, para concluir, o Sporting tem-se infelizmente rodeado, fruto de alguns empresários com quem negocia, tem-se rodeado de pessoas que exatamente tratam os jogadores como mercadoria. Aqui a negociação está um pouco mercantilizada e prova disso é exatamente aquelas escutas onde o Viana e o Jorge Mendes são apanhados, onde o Mateus Nunes acaba por ser um pouco tratado como mercadoria, não é? Portanto, pensar
que com este rapaz foi diferente, no mínimo é sermos ingênuos, não é? Não, mas, Joaquim, para mim a diferença é o Sporting não reter nem 5 ou 10% daquele passe. Se o miúdo se torna um fenómeno. Eu compreendo, mas eu acho que isso é uma questão mais profunda do que nós simplesmente dizermos ou de querermos que o Sporting ficasse com uma porcentagem desse passe. Eu acho que a estrutura negocial que o Sporting tem montada atualmente com os players com quem tem montado, nomeadamente com os empresários com quem tem montado, exatamente inviabiliza que o Sporting possa ter essas percentagens. Aliás, se nós formos a ver, o Sporting não tem retido nunca, não, melhor, vou substituir a palavra, não tem reservado nunca percentagens de passos de jogadores, tem sim reservado percentagens de mais-valias, ok? Que é uma coisa que retira ao Sporting uma percentagem bastante razoável de vir a voltar a ganhar alguma coisa com aquele jogador. Porque como nós sabemos, o jogador a cada dia que passa está a envelhecer, o risco de lesões é maior, pode acabar a carreira mais cedo do que qualquer previsível, portanto, e isso já foi vendido por um valor médio-alto, mais difícil fica. Portanto, eu acho que isso não é só uma questão de vontade nossa, nós podemos ter essa vontade, mas nós temos é que perceber que a forma como o Sporting negocia e tem o seu modelo negocial estruturado não permite fazer isso. Kim, posso só dizer uma coisa? Obviamente. Então que se mude o modo negocial ou o historial negocial, não é? Eu peço desculpa. O modelo negocial não é algo abstrato e não é algo sem personalidade. O modelo negocial está personificado naquilo que é a direção, que foi eleita por mais de 80 e tal % dos sócios e que, portanto, foi eleita de forma tão expressiva. Eu peço desculpa, gosto-se mais, gosto-se menos, tem que ser respeitada, não é? Foi isto que os sócios escolheram. Com as consequências todas que isto acarreta, foi isto que cerca de 86% dos sócios do Sporting Clube de Portugal escolheram. Apesar de ter sido uma eleição pouco votada, pouco concorrida, a nível daquilo que for a participação associativa, esta foi a escolha dos sócios. Portanto, ninguém disse que ganhar um campeonato era fácil. E tanto não é fácil que está à vista as consequências disso, não é? Porque para ganharmos um campeonato, agora estamos a ter estas consequências. Mas só para acabar aqui a minha opinião relativamente a este modo de negociações. Há bocado estavas a dizer que os empresários interessam muito para este fator, para esta equação. Eu concordo a 100%. Agora é assim, vamos aqui por factos. Sporting tem contrato profissional com o jogador, sim ou não? Seja ele qual for, falámos aqui já de vários. Obviamente que sim. Obviamente que tem. Se tem, ele é que tem os direitos sobre o jogador. Ok, mas o empresário fez-lhe a cabeça, o empresário ofereceu boas condições ao Sporting. Ok, mas nós é que damos a última palavra. E se o jogador estava a acabar contrato, por exemplo, ou há várias aqui janelas que podem permitir fragilizar a negociação, então o Sporting tem que se precaver delas. Seja isso com o jogador que for. Ou seja, o contrato é uma forma de precaver o clube. E isso o Sporting tem que fazer, seja para depois defender os empresários, porque o empresário pode fazer a cabeça ao jogador, mas os direitos desportivos são sempre do Sporting e económicos, não a parte das vezes também. Pronto. Sabes que essa escolha do jogador ter ou não contrato profissional, isso já é uma questão muito antiga e que temos que também ver isto à luz daquilo que é o modelo negocial, ou seja, não basta nós querermos, é algo que depende da administração que estiver em funções. Isto porquê? A nível financeiro e a nível daquilo que são as demonstrações financeiras do teu clube, há uma grande diferença entre teres contratos profissionais com uma grande maioria dos teus jogadores dos escalões de formação ou não teres, ok? Desde logo na ótica daquilo que são o teu custo com salários, ok? Claro. Portanto, muitas vezes os clubes exatamente optam por não ter os contratos profissionais, exatamente para não fazer refletir nas suas contas esta questão. Aliás, o Sporting, até a anterior direção a estar em funções, era raro ter um jogador de formação com contrato profissional. Depois,
ajudem-me, por favor, quem é que era o responsável da formação da direção do Bruno Carvalho, o responsável da academia, um ex-jogador do Sporting, está-me a falhar o nome. A certa altura não foi o Augusto Inácio? Não. Ou foi o Virgílio? O Virgílio, exatamente. O Augusto Inácio era diretor desportivo, team manager. O Virgílio depois é que trouxe ali um pouco para segurar, como uma forma de reter talento, é que então começou a incutir ali essa questão dos contratos profissionais, ok? Porque isso é uma coisa que muitas vezes as direções não querem, pelos motivos que já aqui indiquei. E digam uma coisa, vocês perceberam aquilo que o Ruben Amorim disse entre dentes numa das últimas entrevistas, em que diz textualmente: eu não sei onde é que o jogador vai jogar para o ano, em relação ao Mateus Nunes? Ouviram isso? Eu não sei onde é que lhe prometeram que ele vai jogar para o ano, ou coisa do género. Diogo, força, segue. Sim. Eu ouvi isso, essa conferência de imprensa bastante atento e estive atento a todos os pormenores. Sim, isso foi algo que eu também já comentei e que nós já falámos e eu já pensei, e isso pode querer indicar que o jogador, não é indicar, pode ser um manifesto ou uma boquinha ou uma indireta relativamente ao Carrossel Mendes, sem dúvidas, que posso olhar muito por aí. Podemos olhar também do tipo, ok, foste para aí agora, quero ver para onde é que vais para o ano, se calhar não era o melhor salto para tu dares, mas também não, acho que não seja muito por aí. Mas nota-se claramente que o Ruben Amorim estava ligeiramente, vou usar esta expressão, indignado, e não estava nada contente com esta situação, até porque, e isso ninguém gosta, nenhuma pessoa gosta, o fizeram fazer figuras de pessoa que diz o dito e por não dito, ou seja, que diz uma coisa e depois no outro dia se diz outra, e ninguém gosta de sofrer disso, não é? Portanto, acho que ele foi uma maneira de, subtilmente, que ele é muito bem educado, ele é muito inteligente, uma forma de mandar umas indiretas, assim, umas farpazinhas subtis, digamos assim, na minha opinião. Aliás, eu até digo mais, que é, eu até acho que ele tem tem toda a razão para se sentir indignado pelo seguinte: ele próprio meteu o dedo na ferida quando disse, não sei o quê, tivemos que vender o Tabata e o Sporar e o não sei quantos para fazer face às questões orçamentais do clube, neste caso a SAD, e não perdermos o Mateus Nunes. Ou seja, no fundo o que ele está a dizer é: puseram-me aqui numa situação em que me disseram tens que vender este, aquele e aquele outro, e o meu plantel perdeu profundidade, ok? E depois por trás vão, porque estamos a falar aqui de uma situação, eu não tenho a confirmação disto, mas é amplamente noticiado que alguém da direção do Sporting pediu ao empresário que mediou o negócio, que por sua vez pediu ao Bruno Lage, para ligar diretamente ao jogador. Ok? Eu não percebo como é que alguém da direção do Sporting, perante um jogador que parece que nem queria sair do clube, vai e faz esta... Se me permitirem... Mas, Eduardo, isso é fácil... Diz. Não, força, Diogo, força. Isso depois é fácil, ou seja, se a primeira premissa for verdadeira, a falta de condições financeiras urgentes para o clube, então nós queremos é vender o mais rápido possível e da melhor forma possível. Portanto, eles fazem o melhor, ou seja, se a decisão está tomada de vender urgentemente, seja por condições for, então eles vão fazer tudo. Agora, o estranho seria se os quisessem... pois, supostamente também foi o que saiu cá para fora, que uns não queriam vender e supostamente agora com esse parecer já se queria. Mas lá está, também não sei os dados todos, também não gosto também de falar. Certo, mas a primeira pessoa a ser informada não devia ter sido o nosso treinador. Claro, e eu acho que deve ter sido, devia ter sido. Eduardo, para.
nós podemos ver a coisa da seguinte forma, e eu julgo que esta será a versão que mais se aproxima daquilo que ocorreu. Já desde o final da época anterior, que era do conhecimento, pelo menos oficioso, da equipa técnica, de que Palhinha e Mateus Nunes seriam vendidos neste mercado. O Sporting precisava de realizar capital com a sua venda. Contudo, com o avançar do tempo, com a primeira venda do Palhinha, com aquele discurso do Ruben Amorim, ao qual ele infelizmente se sujeitou, porque não nos esqueçamos, nós apelidámo-lo do nosso diretor de comunicação, não é? E muito bem, porque ele faz esse papel muitíssimo bem, melhor do que um profissional da área, mas isso também tem dissabores, e os dissabores estão agora à vista. Os dissabores estão exatamente à vista na medida em que o Ruben Amorim meteu-se a falar assumindo determinadas premissas que não se vieram a verificar. Isto é, o Ruben foi acreditando, e a estrutura também lhe deve ter dado sinais, que o Mateus não seria vendido. Eis não quando existe ali um revés, não é? Que passa muito provavelmente por aquilo que tu disseste, e muito bem. O jogador acabou por ser emocionalmente aliciado por conversar diretamente com o Bruno Lage, por lhe ser prometido, e aliás é essa a minha visão que eu faço das palavras do Amorim, de aonde é que o Mateus vai estar na próxima época. Deve-lhe ter sido prometido que ele na próxima época estará numa equipa de topo da Premier League. E de repente, tu tens um atleta que ganha X, que começa a fazer contas à vida dele e que pensa, eu vou ganhar X mais 6 vezes, não é? Portanto, também temos que contemplar aqui uma coisa que é a vontade do jogador. Eu não acredito que a venda tenha sido feita com absoluta e total ausência de vontade do Mateus Nunes. O Mateus Nunes também teve que ter vontade para sair. Pode não ter tido num momento inicial, podia até já ter arrumado esse tema na cabeça dele. Prova disso é a recusa que ele deu ao próprio Wolverhampton e ao West Ham. Mas quando foi, vamos dizer, e como em bom português, quando foi bem conversadinho, a coisa deu-se, não é? E nós bem sabemos que o futebol todos os dias nos surpreende com situações destas, de o que hoje é verdade, amanhã não é. Mas se me permitirem, até para entrar aqui um pouco mais a fundo neste tema, e o Diogo, por favor, que vá sempre comentando, numa primeira, eu também divido isto em alguns momentos, como o Diogo fez. Numa primeira fase, eu julgo que a venda do Mateus Nunes foi vista praticamente como proibitiva de ser feita, sob pena de todo o sucesso desportivo do Sporting ser posto em causa até ao final da época. Os valores envolvidos também não pareciam ser aliciantes para aquilo que era a qualidade do jogador. Nós, sportinguistas, começámos a ver uma grande ausência de alternativas no próprio plantel, e também olhámos para o calendário e vimos que estávamos-nos a aproximar perigosamente do fecho do mercado, e que para arranjar uma alternativa da qualidade do Mateus Nunes poderia acontecer uma de duas coisas: ou não arranjarmos de todo, ou se fosse para arranjar ela ia-nos sair uma fortuna. Se o nosso problema era dinheiro, então nunca íamos chegar a lado nenhum. Por outro lado, houve aqui uma questão comunicacional que foi o que também fez em muito tornar e apimentar este tema, que foi o facto das declarações do Ruben Amorim. O Ruben Amorim, não sabendo e não o fazendo de forma consciente, porque quero crer que foi induzido em erro, o Ruben Amorim, ao dizer que estamos a vender Tabata para segurar os melhores, também só um inocente é que consegue literalmente acreditar nestas palavras, porque não é com 5 milhões de venda do Tabata que tu seguras um jogador como o Mateus Nunes, não é? Na verdade acho que são 2 milhões e meio, Joaquim, porque o Portimonense acho que reservou. Não. Entretanto, salvo erro, isso foi esclarecido, e aquilo que o Sporting vai receber é 5 milhões pela percentagem do passe que tem, ok? O Sporting alienou a parte do passe. A sua parte, e o Portimonense continua a deter os seus 50%. Pronto. Portanto, o Sporting vai receber 5 milhões por 50% do passe do Tabata. Ou seja,
podemos ver aqui isto de uma perspectiva, que é o Sporting levou o negócio Tabata ao break-even, zerou o negócio, ponto final. Aqui as declarações, voltando à questão, aqui as declarações do Ruben Amorim é que de alguma forma decepcionaram e apimentaram o tema, porque as pessoas, com a crença que temos no Ruben Amorim, deixámos-nos acreditar que era o Tabata que segurava o Mateus Nunes. Meus senhores, só numa simples renovação contratual, os 5 milhões do Tabata não serviam sequer para segurar o Mateus Nunes. Portanto, basta uma pessoa fazer este tipo de pensamento para percebermos que, bem, aquilo era uma conversa um bocado para embalar, boa para embalar os meus filhos, que respectivamente têm 13 e 8 anos. Porque para embalar gente adulta, aquilo não dava, não é? Porque tu com 5 milhões não seguras um jogador como o Mateus Nunes. Depois, em último, de facto, e como o Diogo disse muitíssimo bem, o Mateus Nunes assumia um papel tão fulcral na equipa que para nós sportinguistas era impensável, sendo o objetivo do Sporting a reconquista do título de campeão nacional e lutar em todas as competições pela vitória, era-nos impossível sequer ter em órbita a venda do Mateus Nunes. Depois deste histerismo, digamos assim, eu não quero utilizar a palavra histerismo, mas depois deste nervosismo inicial, tivemos esta conferência de imprensa do Ruben Amorim pré-jogo com o Futebol Clube do Porto. Epá, que eu aí digo-vos com a maior franqueza, se houve um momento, e já foram muitos, mas se houve um momento que saltou para o top 1 dos momentos em que o Ruben Amorim me deu muito orgulho e me encheu de orgulho em ser treinador do Sporting, foi exatamente essa conferência de imprensa antes do jogo com o Futebol Clube do Porto. Porque ele, ele de forma incondicional e do jeito bem tipicamente dele, com aquela linguagem dele cheio de mensagens subliminares, cheio de recados, deixou bem claro que defende incondicionalmente a instituição que lhe paga o salário. Ok? E eu acho que isso não nos pode deixar mais satisfeitos se não saber que temos um treinador assim. Agora, rever-me de facto, ver sportinguistas a apelidarem de lampião, traidor, pelo amor de Deus. Quer dizer, então o homem defende os nossos interesses, aquilo que é bom, nós temos tendência a correr fora de nossa casa. Cometemos isso já no passado, agora parece que queremos cometer também com o Ruben Amorim, mas aquilo que é mau, parece que gostamos de reter dentro de casa. E portanto chocou-me bastante, vendo essa conferência de imprensa como um momento-chave aqui de viragem, chocou-me bastante que houvesse tão poucos sportinguistas a perceberem-se da atitude e da defesa intransigente que o Ruben fez àquilo que são os interesses do Sporting. Dessa conferência de imprensa, todos nós fixámos uma frase, que foi questões financeiras básicas e que garantissem a sustentabilidade do Sporting. Bem, tocaram as campainhas todas, não é? Porque aquilo que nos tem sido vendido é que o Sporting tem andado a rumar num caminho de cada vez maior sustentabilidade financeira. Outra vez, para embalar bebés, só quem não estava atento é que é acreditante nesta narrativa, porque basta ver que, por exemplo, aquilo que eram os adiantamentos relativamente aos direitos de transmissão foram todos antecipados com 3 anos de antecedência em relação ao seu prazo de validade. Basta ver, por exemplo, com os fundos de investimento em que nos envolvemos, as taxas de juros que nós tivemos que liquidar e que ainda estamos a liquidar. E, portanto, o Sporting nunca poderia estar a rumar num sentido de sustentabilidade financeira quase que grosseira, não é? De ostentação, porque nós não estávamos a vender assim tão bem, ainda para mais estávamos a comprar de forma precária, não é? Porque estávamos a comprar 50% de passos dos jogadores, o que não nos permite depois realizar vendas não precárias, e portanto, apesar disto ter feito tocar as campainhas todas, acho que só fez
para quem andou substancialmente distraído com os resultados da equipa de futebol nos últimos 2 anos. E atenção, eu compreendo isso perfeitamente, porque vamos lá ver o seguinte: aquilo que alimenta o Sporting enquanto clube é naturalmente o futebol, e que ninguém queira fugir disso. Agora, é aquilo que alimenta financeiramente. Mas um clube não é só gestão financeira. Um clube é gestão financeira, é gestão de emoção, é gestão de paixões, é gestão de expectativas, e tudo isso conta muito. Se tu tiveres um excelente gestor de expectativas e de emoções, tu até se calhar podes não ter tão bons resultados desportivos, a tua gestão financeira até pode nem ser brilhante, mas vais ter sempre a massa associativa do teu lado. Aliás, exemplo disso foi a última direção que nós tivemos. Não passámos de ganhar umas taçazinhas aqui e ali, mas a massa associativa estava do lado da direção. Porquê? Porque era excelente a gerir emoções, era excelente a gerir a paixão dos adeptos em relação ao Sporting Clube de Portugal. Bem, mas regressando aqui à questão da sustentabilidade financeira. Mais ainda, esta questão torna-se opaca e torna-se perigosamente preocupante depois de sabermos, e como tu disseste muito bem, Eduardo, o Sporting já realizou com esta direção mais de 300 milhões em vendas. Portanto, vamos aqui resumir: mais 300 milhões em vendas em jogadores, a antecipação das receitas televisivas em 3 anos em relação ao seu prazo de validade. Entre outros acordos comerciais, de patrocínios, etc. Aonde é que está o dinheiro? Foi todo derretido, perdoem-me a expressão, a pagar taxas de juro, praticamente, eu não quero utilizar uma expressão feia, mas quer dizer, usurpadoras, foram todas utilizadas, foram todas para aí, foram todas para pagar comissões grosseiras a empresários de futebol. É por isso que temos 100 milhões de euros na rúbrica de dívida a fornecedores. Como é que se vai resolver esses 100 milhões? O encaixe financeiro da Champions, os encaixes que temos feito. O ano passado fomos aos oitavos de final, este ano estamos na Champions outra vez, ok, verdade, um encaixe menor este ano do que o ano passado, mas se formos a ver todos estes montantes nós aqui falámos de entrada de capital no Sporting, meus senhores, eu não tenho dúvida que nunca entrou tanto dinheiro no Sporting como entrou agora. Nunca entrou tanto dinheiro no Sporting como entrou agora. E acho que a todos os sócios cabe pelo menos uma questão, que é: onde é que está o dinheiro? Onde é que foi posto? Porque não posso admitir que o meu treinador venha à conferência de imprensa, e atenção, não é por ser o meu treinador, porque eu a ele agradeço-lhe que ele o tenha feito, mas eu não posso admitir que numa conferência de imprensa fique refletida a minha incapacidade e fragilidade financeira que me expõe principalmente naquilo que é o mercado. Eu, como o Diogo e muito bem disse há bocado, o Sporting vai se sentar a uma mesa de negociações absolutamente fragilizado. Ninguém vai respeitar o Sporting, porque quer dizer, sabem que o Sporting precisa de dinheiro, sabem que o Sporting aceita não reter percentagens de jogadores, sabem que o Sporting aceita comprar a 50% e a 40%, sabem que o Sporting aceita pagar fortunas por percentagens de jogadores. Portanto, agora, ainda virem pôr um morango no topo da chantilly, é só dizer: nós precisamos de dinheiro para a sustentabilidade básica ao nível financeiro. Então pronto, isto é o castelo de cartas ao nível negocial e financeiro. Atenção, repito, que é para depois não me interpretarem mal. O castelo de cartas ao nível negocial e financeiro caiu todo. Acabou. O desportivo pode continuar excelente, Deus queira que sim, estou a torcer por isso, estamos todos a torcer por isso. Faço quilómetros todas as semanas para estar com o meu Sporting, e não os deixarei de fazer, esteja ele em primeiro, em segundo ou em último. A questão não está aí. Agora, a questão financeira ruiu. E eu fiquei espantado. Como é que os sportinguistas não são capazes de dizer: ok, muito bem, independentemente de eu gostar da direção A, da direção B, do treinador A, do treinador B, onde é que está o dinheiro que entrou aqui no clube? Ele foi gasto em quê? E depois andamos com desculpas um bocado precárias, não é? Andamos com desculpas precárias a dizer: mas se não comprássemos o jogador a 50%, nem sequer tínhamos capacidade
de competir. Não foi por termos comprado jogadores a 50% que ganhámos o título. Meus senhores. Então, mas é assim. Joaquim, deixa-me só esclarecer uma coisa. Deixa-me só concluir. Isto bem negociado, então era ter comprado o pote logo na altura, em vez de ser os 50%, salvo erro, por 8 milhões, era comprar logo os 100% por 12 milhões. Isso é que era bem negociado, por exemplo. Porque agora eu nunca vou buscar a totalidade do pote, por exemplo, por 12 milhões. Nunca. Isso é que era bem negociado. Isso é que era na altura em que tu compras o pote, ou aqueles 50% do pote, tu pagaste o valor total de mercado dele no Transfer Market por 50% do passe. Correto, mas repare, sim, mas vamos ver uma coisa. Não vamos agora também, eu compreendo exatamente aquilo que tu estás a dizer. O Transfer Market é um barómetro para aquilo que somos nós adeptos, não é? Mal comparado, é um pouco como o stand virtual. Mas vamos lá ver uma coisa, nós sabemos que depois na realidade o Transfer Market vale pouco, não é? Kim, posso só dizer uma coisa? Claro. É assim, o que eu vejo pouca gente a falar e que me deixa mais indignado e falo muito com as pessoas que defendem este molde de transferências é assim, ok, os clubes veio para a mesa e disse que só aceitava 50% do passe ou que só aceitava comprar por 40 milhões ou por 50 e a direção teve a vender. E agora faço a pergunta, então mas porquê é que está lá a direção? Não é para defenderem os reais interesses do Sporting, se fosse para aceitar as propostas que todos faziam, ou que todos davam, ou que todos queriam dar as suas condições, para isso estavam lá outras pessoas, estavam lá pessoas com pouca capacidade, eles têm que ser diferenciados, têm que ter capacidade negocial, têm que ser pessoas que consigam primar pela diferença, por sermos... Tens toda a razão, percebes? E deixa-me complementar. Não é só por aceitar os modos que nos são propostos, para isso estavam lá outras pessoas. Tens toda a razão e deixa-me complementar com o seguinte. Como é do conhecimento de todos os sportinguistas, nós tínhamos uma lista quase infindável de jogadores que estavam rotulados como dispensáveis e que todos nós sabemos que bastante dificuldade tivemos nós em os colocar, aliás, alguns ainda estão por colocar. A questão que se levanta é quando nós compramos jogadores ou partes de passes de jogadores, como foi o caso do Nuno Santos, do Pedro Gonçalves, e etc. Agora falha-me a memória demais. Então porquê que nós não incluímos no negócio, tendo em conta que estávamos a negociar com equipas de dimensão menor, porquê que não incluímos os dispensáveis? Porquê que não incluímos os dispensáveis para trazer, por exemplo, 100% do passe desse jogador? Ou que não fosse 100%, mas que trouxéssemos 90%, 95%, 85%, isso eu já admitia. Agora, andarmos a negociar a 50%, isto é uma brincadeira, que tal como esta da sustentabilidade financeira, um bocadinho lá mais à frente, todos nós vamos chorar por ela. Eu recordo uma coisa. Eu estou farto de dizer isso. Eu recordo uma coisa. Nós vendemos agora o Mateus por 45 mais 5, aqueles mais 5, esqueçam lá isso, que aquilo não existe, é por 45, porque o Wolverhampton não sai por APAT Champions, ponto final, parágrafo, travessão, mudamos de conversa. Estes 45 foi porque nós tínhamos o jogador a 100%. O Palhinha foi por 20 milhões porque nós tínhamos o jogador a 100%. Se tivéssemos a 50%, recordo, o Palhinha saía por 10 milhões e o Mateus Nunes sairia por cerca de 22 milhões e meio, ok? E todos tínhamos que bater palmas. Eu acho que... Deixa-me só acabar aqui também a minha opinião sobre isto, que é, para mim, o maior dever de uma direção, seja ela de que for, é deixar a sua entidade, a sua empresa, a sua associação melhor do que como estava. E tu hipotecares desta forma o futuro e os ativos de um clube, porque não, hoje em dia eu adoro ter Trincão, adoro ter Pote, adoro ter esses jogadores todos, mas daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, daqui a 2, daqui a 10, esses jogadores não vão ser grandes ativos do Sporting, porque mesmo que os vendas a preços exorbitantes, ganhas míseros valores. Eu peço desculpa de ter que te interromper uma vez mais, tudo aquilo que tu estás a dizer está certíssimo, mas é importante que nós também tenhamos aqui a capacidade de esclarecer alguns temas que são tabu. Nomeadamente há um tema tabu que é quando se fala desses negócios dos 50%, parece que uma pessoa não gosta dos jogadores. Não, eu adoro os jogadores. Qualquer um deles gosta mais do que o outro.
A questão não está aí, nem os jogadores têm qualquer culpa. Os jogadores estão ali para treinar, para jogar, para nos dar alegrias, nós para os acarinharmos, para tratarmos bem. Olha, por exemplo, não me revejo minimamente naquilo que tem sido algum comportamento de alguns sportinguistas de ir destratar os jogadores para as redes sociais. Agora, quem tem a culpa, ou melhor, se é que nisto há culpa, mas quem tinha a obrigação de fazer melhor negócio para o Sporting é quem gera o Sporting, não é o jogador. O jogador vem por indicação que lhe dão. Está ali qual como eu vos disse há pouco. Aquele rapaz, o Mateus Nunes e o outro agora que saiu da formação, o Viviano, não é? Não, Vivaldo. Isso mesmo. Sim. Que saem muitas vezes é por influência do empresário. Portanto, o jogador faz o circuito que lhe dizem para fazer. Portanto, o jogador é completamente alheio a qualquer culpa. As administrações é que têm que zelar pelos interesses do clube. E os sócios do Sporting subscreveram e puseram carimbo, puseram selo branco neste modelo negocial do Sporting, porque ele já era feito pré-eleições, foi absolutamente validado e revalidado com eleições com resultado de 80 e tal %. Portanto, meus senhores, a única conclusão que nós podemos chegar é que os malucos somos nós, porque está tudo certo. Em todo o caso, e para continuar em frente com o tema do Mateus Nunes, julgo que deve haver bastante prudência na abordagem que se faz agora ao mercado. O que é que eu quero dizer com isto? Não podemos querer ir substituir o Mateus Nunes agora por um nome que anda a ser badalado pelos sportinguistas só para acalmar a animosidade dos sportinguistas. Eu sei que todos nós gostávamos muito de ter o Fran Navarro, foi um jogador que se falou muito, tal como se falaram de outros. Aquilo que eu não quero é ir agora pagar valores desproporcionais por um jogador, não é? Que, recordo, não fez pré-época, não tem rotinas de equipa, não conhece a equipa. A única vantagem que poderá ter é conhecer o campeonato nacional, e isso de facto é uma vantagem em relação a um jogador que venha de fora. Mas se me dizem a mim que eu tive que vender o Mateus para questões de sustentabilidade financeira básicas, então desculpem, mas para mim, enquanto gestor, se eu estou com a corda na garganta, eu não vou comprar nada. Aquilo que eu vendo é para estar lá dentro, é para eu resolver problemas, ou então para reter, para acumular, ok? Para me permitir investir. Agora, se um dia me dizem que eu preciso de meios financeiros por questões de necessidade básica, mas no outro já me dizem que eu vou buscar o Fran Navarro, é óbvio, eu do ponto de vista do adepto, eu fico satisfeitíssimo. Agora, também só lamento uma coisa. Eu lamento que vão agora, que se isso se concretizar da parte do Fran Navarro, porque, como nós dissemos ainda há bocado em off, e aliás até fui eu que disse para não se falar nisso, e agora sou eu que estou a entrar por esse tema adentro. Peço desculpa por isso, mas o que hoje é verdade, amanhã não é. Mas se isso se concretizar do Fran Navarro, de facto, há aqui mais uma incongruência, ou melhor, como o Ruben Amorim disse, como é que ele disse? Que quem estava a ser, que não era ele. Qual é que foi a palavra que ele utilizou? Recordam-se? Não te estou a ouvir, Eduardo, não te estou a ouvir. Estás sem som. Não foi incongruente o que ele disse. Não. Mas foi algo semelhante. Pronto. Quem não está a ser aqui incoerente. Quem não está aqui a ser coerente é, uma vez mais, e infelizmente lamento ter que referir novamente à administração do Sporting, mas quem não está a ser coerente é a administração do Sporting. Porquê? Desde o primeiro dia que os sócios do Sporting e os sportinguistas todos dizemos nós precisamos de um 9 para colmatar a ausência do Slimani e para fazer companhia ao Paulinho. Bem, então, mas só agora à entrada da quarta jornada e depois de empatarmos com o Braga e perdermos com o Porto é que toda a gente se apercebeu disso? Ou agora veio um 9 para nos, desculpem a expressão, mas para nos colocarem mais um gelado na testa? É que eu gosto muito de comer gelados, mas não é com a testa, não é? E portanto, vir agora ao Fran Navarro não só não resolve o problema do Mateus Nunes, e aliás, e nós no jogo do Futebol Clube do Porto vimos que o meio campo, aquilo parecia uma passadeira, autêntica, aquilo era uma passadeira,
como isto parece que é para pôr um bocadinho em lume brando os adeptos. Agora, compreendo uma coisa, eu respeito, atenção, ou melhor, eu não respeito, eu compreendo esse tipo de gestão. Mas a gestão que os sportinguistas querem é das vitórias, é do sucesso desportivo, é do sucesso financeiro, é do sucesso a nível da gestão da expectativa, da gestão da emoção, de tu poderes comprar, como ainda há pouco se via nas redes sociais, um bilhete para a final da Supertaça Feminina online, em vez de teres que ir ao Alvalade comprar. Aquilo que os sportinguistas querem é que o Sporting dê um salto qualitativo a nível geral. Não querem que esse salto qualitativo esteja somente aqui localizado numa unidade. Portanto, e voltando aqui à questão do mercado, muito cuidado com a abordagem ao mercado, para não irmos buscar agora um Fran Navarro descontextualizado das rotinas de jogo do Sporting, por mais uma vez trazermos uma percentagem do passe do Fran Navarro, simplesmente para abrandar aquilo que sejam as hostes leoninas. E reparem, eu não digo que não faça falta. Agora, eu acho é que estamos perigosamente perto do fecho do mercado, e com a fragilidade que o Sporting já demonstrou neste mercado e nas palavras que saíram cá para fora, o Fran Navarro, antes de toda esta confusão, ia custar X. O Fran Navarro agora, garanto-vos que vai custar X mais qualquer coisa. Porque quem o vender sabe que o Sporting precisa do Fran Navarro como de pão para a boca, não só a nível desportivo, mas a nível das expectativas e de acalmar as hostes leoninas. E basicamente, quanto ao Mateus Nunes, é isto. Com uma nota final que é a seguinte: independentemente de estarmos alguns mais chateados, outros menos, uns estarem mais do lado da direção, outros estarem mais do lado do Ruben Amorim, há uma questão que eu apelo a todos os que nos ouvem e desejo que neste programa sejam muitos mesmo, e que isto seja repartilhado e partilhado quase que infinitamente, para conseguirmos pelo menos ter um Sporting a uma só voz e a apoiar quem tem que apoiar. Independentemente de apoiarem o Varandas, o Amorim, o António ou o Joaquim, vejam o seguinte: nós temos de incondicionalmente, sem nenhuma reserva, sem nenhuma questão, apoiar a equipa, apoiar os jogadores e apoiar o treinador. Porque temos de perceber que tudo isto que aconteceu não foi por vontade deles, meus senhores, não foi por vontade deles. Nenhum deles quis que o Mateus Nunes saísse. Aliás, o gesto que o Nuno Santos faz no final do jogo com o Futebol Clube do Porto, ainda bem que falas nisso, apesar de ser suscetível de algumas interpretações, desde logo há uma interpretação, há uma variante que diz que o Nuno Santos se queria referir ao facto de alegadamente ter existido aqui uma influência do Futebol Clube do Porto para que o Mateus Nunes fosse vendido mais cedo e na semana que antecedesse o Clássico. Não me parece impossível, mas não sendo um facto, não vamos alimentá-lo. Aquilo que é facto é que eu vi um jogador do Sporting a fazer um gesto que nos permite a nós pensar que temos um balneário neste momento fraturado, sem união, e um pouco à semelhança de um Sporting que nós já conhecemos há uns anos atrás e que vos digo do fundo do coração, não quero de volta. Agora, utilizando uma expressão que uma pessoa bastante conhecida utiliza na televisão, e pronto, isto cada um gosta do que gosta, não vou dizer a minha opinião pessoal em relação ao envolvido, mas ele costuma dizer os esqueletos que saem do armário. E eu de facto, eu peço uma coisa, que é os esqueletos que ponham as agendas todas dentro do bolso.
que vão todos para dentro do armário. Que pensem no Sporting Clube de Portugal em vez de pensarem naquilo que são as suas agendas pessoais e dos seus grupos de amigos. Que salvaguardem, uma vez na vida que seja, os interesses do clube e não os seus. E que deixem o Sporting em paz. O que é que eu quero dizer com isto? Houve eleições em março. Não estamos em altura de eleições. Quem quiser promover a queda desta direção agora, goste-se mais ou goste-se menos, estará intimamente relacionado com, provavelmente, o fim de um Sporting que nós conhecemos que é um Sporting maioritário da sua SAD. Porque se o Sporting entrar numa crise política, neste momento, a juntar a uma crise desportiva, eu não tenho dúvida nenhuma que poucos caminhos mais restarão se não permitirem a entrada de novos acionistas na SAD do Sporting para permitir a viabilização do negócio do clube. E, portanto, uma vez na vida, guardem as agendas, respeitem quem foi mandatado por 80 e tal % dos sportinguistas. Gostes ou não, toda a gente sabe que eu não gosto, mas tem que respeitar. Foram 80 e tal %, não foram 20, não foram 10, foram 80 e tal %. Vamos pôr em causa a opção de 80 e tal %? Não. Aquilo que nós podemos fazer, a meu ver, estamos na terceira jornada, é tudo muito prematuro fazer qualquer ilação ou conclusão factual, temos de aguardar mais tempo e ter mais informação. Se calhar o tempo oportuno para fazer isso será, teremos a interrupção para o Mundial, por exemplo, que nos permitirá a nós, sportinguistas, fazer uma reflexão mais profunda e se calhar nessa altura com mais informação financeira e informação não financeira, ou então aguardar pelo final da época e ver exatamente o que é que aconteceu esta época e o que é que nós queremos para o Sporting, não é? Porque nada... Mas, Joaquim, desculpa lá. Deixa-me fazer-te só uma pergunta, que acho que é importante para o tema. O que tu estás a dizer é que devemos estar preocupados com o próximo relatório de conta da SAD? Não, eu não estou a dizer isso. Aquilo que eu estou a dizer é que devemos aguardar que ele saia para poder tirar conclusões com base em factos. Porque nós para já estamos só a opinar. Nós para já estamos a dizer, o Amorim disse que isto era para suprir necessidades financeiras básicas que permitiam a sustentabilidade do clube. Ok, e isso é um facto. Bem, nós não temos nenhum elemento que nos indique isso até ao momento. E, portanto, temos de aguardar pelos relatórios de contas, e por isso eu me referi, e tu apanhaste muito bem, a informação financeira e não financeira. Temos de aguardar para então tirar conclusões. E teremos 2 períodos seguramente de maior espaço temporal para o fazer. A interrupção para o Mundial, no final deste ano, e o final da época. Porque nós já estamos todos a enterrar o Sporting quando o Sporting ainda pode ser campeão nacional de futebol. E eu gostava de saber qual é que seria a reação daqueles que agora estão a enterrar o Sporting, se depois no final vão também celebrar o título. Ou o que é que depois aí vamos fazer? Acho que é preciso ter calma, muita prudência nas palavras que se utilizam neste momento, muita prudência nas ações, muita prudência na utilização das agendas, muita prudência nos esqueletos que estão a querer sair do armário. Voltem lá para dentro, porque gostem ou não desta direção, repito, eu também não gosto, mas pensem no Sporting Clube de Portugal, que é no Sporting Clube de Portugal que nós temos de pensar e de defender. Até porque isto que aconteceu até agora, perdemos 5 pontos em 9 possíveis. Isto que aconteceu até agora não é nada mais senão um mau, péssimo início de época para aquilo que é a grandeza do Sporting Clube de Portugal. Mas não é nenhuma catástrofe. Nós já tivemos anos em que começámos pior a época e estávamos mais entusiasmados. Não é? A verdade é essa. E não esquecer também que já jogámos com 2 ossos duros de roer, tradicionalmente. Já jogámos com o Braga, já jogámos com o Porto.
Não é? Portanto, o calendário tende a ser-nos, a partir de agora, mais favorável. O que também acredito que equilibrará não só a distância que nós temos para a liderança do campeonato, como também equilibrará esta falta de confiança e este descontrole emocional que existe um pouco disseminado pelos sportinguistas. Nós não nos podemos esquecer de uma coisa, e eu estou quase a concluir, mais 2-3 minutos estou a concluir a minha análise. Não nos podemos esquecer de uma coisa, que é o Ruben Amorim os alicerces, é o alicerce, é o sustentáculo, é a parede mestre, é tudo o que vocês lhe quiserem chamar, daquilo que é o projeto desportivo do Sporting. E se começam a pôr o Ruben Amorim em causa e o projeto desportivo em causa, então aí, meus senhores, então isso aí é que é o descalabro. Ou já estamos todos esquecidos daquilo que era o pré-Ruben Amorim? Já nos esquecemos que numa época tivemos 5 ou 6 treinadores. E os jogadores que tínhamos era de tudo do melhor calibre, não desrespeitando nenhum, mas tudo do melhor calibre, não é? Portanto, estar a pôr o Ruben Amorim em maus lençóis, a quem gera o Sporting, o melhor conselho que lhe posso dar é que de facto não o faça, não é? Não tenha essa vaidade, não tenha essa arrogância de achar que o Sporting está num estado em que já se permite não ter o Ruben Amorim. Não, meus senhores. Que o Ruben Amorim sai do Sporting, julgo que inevitavelmente voltaremos a ter um Sporting à semelhança daquilo que tínhamos no pré-Ruben Amorim, salvo se existirem aqui interesses ocultos, não é? Que nós já sabemos que às vezes há umas que participam sempre. Mas diz, Eduardo. Joaquim, ia-te perguntar o seguinte, então, mas até quando é que nós vamos ter que viver com este espectro do problema da alienação da SAD? Quer dizer, falaste em esqueletos dentro do armário, etc. Até quando é que estas pessoas vão se comportar como predadores de emboscada? Porque é verdade, porque eles existem, nós vemos na comunicação social. Eu não me esqueço que antes da pandemia andavam todos nas CMTVs da vida e nas TVs 24. Mas também os vemos nas redes sociais. Sim, a pedir a admissão de Frederico Varandas. Porque é verdade. Até quando é que vai ser isto? Quer dizer, nós já temos 80% da nossa SAD. Mais. O que é que nós temos que fazer para blindar o clube destes... Não são takeovers hostis, mas são quase, não é? Não. Vamos ver uma coisa. Alegadamente, com a percentagem que temos atualmente, essa participação, essa maioria, esse domínio, está garantido. Agora, vamos ver uma... tu estás-me a pedir para eu comentar uma coisa muito difícil, não é? Porque é assim... Não, Joaquim, repara uma coisa, eu sei. Um carro deixa-me só dizer isto. Um carro a tirar nunca está avariado. Certo, mas se chegar um fulano... Tem de saúde, não é? Sim, mas chegar um presidente ao Sporting, armado em Delfim, e disser, isto está tudo mal, deram cabo disto tudo, a única solução que a gente tem para não fechar as portas é vender a uma pessoa idónea. Eduardo, isso é uma coisa que tu não consegues controlar. Os sportinguistas é que têm que ter o discernimento de apreciar quem é que estará na melhor condição de defender aquilo que seja um projeto do Sporting e para os sportinguistas, e não um projeto do Sporting para o mercado de capital, não é? E para o mercado e para o mercado das comissões, e para o mercado dos amigos, e para o mercado das comissões, não é? Agora, os sportinguistas é que vão ter que ter a capacidade de aferir isso. Não somos nós. Se a venda da SAD está garantida ou não, só esta direção é que poderá responder de forma mais concreta. Neste momento, todos os indicadores nos indicam que o Sporting tem uma percentagem muito confortável, que a todos nos deve deixar muito felizes, mas que não impede, naturalmente, que exista aqui um assumir
por parte de um privado do clube. Agora, também não ver isso, não é? Como no outro dia ouvi, também não ver isso do ponto de vista catastrófico, que vai-nos entrar um fantasma, um sanguessuga, um John Texter pelo clube adentro. Até há, e nós bem sabemos, há investidores que são profissionais e que não são organizações mais opacas, não é? Ainda não apareceu, foi nenhum em Portugal, acho eu. Acho que agora o caso do Académico de Viseu parece que... Isso aí tens razão, isso aí tens toda a razão. Agora, temos que nos lembrar sempre de uma coisa: se isso acontecer, não são os investidores que escolhem comprar participação do Sporting, quem escolhe vender ao Sporting, portanto o Sporting é que escolhe quem vende. Exatamente. Portanto, querer diabolizar também, porque vem aí o diabo com a forca, pode não vir. Não é? E atenção, eu sou o primeiro. Não. Atenção, nós temos é que fazer um due diligence em condições para avaliar quem é aquela pessoa, quais são as intenções dela. Quero deixar isto bem claro. Eu sou absolutamente defensor da manutenção, permanência incondicional, sem nenhuma reserva, daquilo que é daquilo que o Sporting detém na SAD e de uma maioria que seja expressiva e a caminhar praticamente para o absoluta. E se tiver que ser vendida alguma parte, que permita sempre ao Sporting manter a sua posição de domínio e de controlo, em harmonia, claro está, porque se estás numa SAD, se estás num negócio de futebol, vais ter que estar em harmonia com os investidores que entrarem. Nós também não podemos hostilizar quem vem meter dinheiro na nossa casa, não é? Obviamente. Não vamos agora tratar o investidor, a palavra investidor, não passa a ter uma conotação negativa só por o ser, não é assim? Portanto, cabe ao Sporting um bom trabalho de prospecção de mercado para encontrar o parceiro certo, tal como cabe ao Sporting, por exemplo, para melhorar aquilo que é a sua receita da parte comercial, que nós ainda há pouco tempo falávamos aqui, dos patrocínios e etc. Cabe ao Sporting ter essas iniciativas. Agora, nós não podemos ficar sentados na cadeira à espera que nos venham bater à porta e dizer assim: Sporting, estou interessados. Isso não funciona assim, não é? Isso não acontece. Há uma coisa, ainda em relação àquilo que do mercado, que eu estava a dizer há pouco, do mercado de transferências, de irmos buscar alguém, e só para concluir, que é ter atenção, porque o mercado de inverno pode já ser tarde demais para nós irmos buscar quem quer que seja para suprir aqui a falta do Mateus Nunes. Eu volto a dizer, nós estamos focados no Fran Navarro, mas nós precisamos de alguém além do 9 para a posição do Mateus Nunes. O mercado de inverno pode ser tarde demais, eu concordo com isso e concordo com a iniciativa por parte da direção, muito bem, aplaudo. Mas o mercado de verão, a esta altura, já pode sair dispendioso demais. Portanto, fica a questão no ar, que é: porquê que isto não foi feito em maio, em junho, em julho, onde o mercado ainda não estava brutalmente valorizado como está nesta altura, não é? Agora um jogador está cada vez mais caro à medida que se aproxima o fecho do mercado, não é? Agora, entrando aqui no nosso último tema, que foi o resultado do Dragão, e depois deixando aqui para o Diogo a parte, não deixando para o Diogo para ele depois dar a opinião dele em relação ao jogo do Porto. E Diogo, peço desculpa, mas olha, entusiasmei-me aqui com o tema. Não, deixa-me só dizer 10 segundos. Essa tua opinião foi tão calorosa e fervorosa que eu estou no meu telemóvel, no iPhone, eu depois posso-vos mostrar a print. Tive que desligar, fui abaixo, porque isto deu temperatura máxima e o telefone foi abaixo. Portanto, até o telemóvel consegue perceber aqui esta tua opinião tão calorosa. Mas continua. Foi abaixo o telemóvel. A derrota de ontem, esperemos que a constituir algum ponto de viragem, que seja um ponto de viragem como nós vimos há 2 anos atrás, depois de perdermos em casa
o acesso às competições europeias, com o Last Links, salvo erro, e que seja um ponto de viragem para a equipa se unir, para se blindar, para os sportinguistas a blindarem, e de cima de tudo, eu não quero dizer voltarmos ao onde vai um vão todos, mas se não houver melhor, seja o onde vai um vão todos, porque de facto seja esse ponto de viragem e que não seja um ponto de viragem de derrapagem. Porque se o jogo de ontem, se o resultado de ontem for um ponto de viragem para derraparmos, então vamos ter uma época muito longa, muito longa, e com muitas explicações e muita luta e muita briga e muita guerrilha e muito esqueleto e muita pessoa com falta de noção a querer sair do armário, a querer se aproveitar do momento para ter a sua oportunidade, quando não compreendem que o momento para se apresentarem é quando há eleições marcadas. Entretanto, não é momento para se apresentarem em coisa nenhuma, a não ser para se apresentarem nos estádios por este país e nos pavilhões por este país para apoiarem as equipas do Sporting. Até lá, se assim não quiserem fazer, mantenham-se sentados no sofá, se faz favor. Portanto, esperar que vamos para onde vai um vão todos e não para um ponto de viragem de derrapagem. E pedir uma vez mais aos sportinguistas que apoiem condicionalmente a equipa, porque se a nós sportinguistas nos cabe garantir que a equipa tem apoio e que a qualquer lado que vá jogar joga sempre em casa, como nós dizemos e muito bem, também cabe à direção do Sporting garantir que dá a esta equipa técnica as condições e os recursos necessários para termos um Sporting competitivo. E quando eu digo um Sporting competitivo, não é um Sporting para andar a lutar pelo terceiro lugar, porque isso era o que esta direção tanto criticava, que dizia ser o que acontecia, e que tanto se gabava de não fazer. Portanto, se foi a isto que Ruben Amorim nos habituou, nós então queremos mais, queremos continuar assim e queremos mais. E competitividade não é ficarmos em terceiro lugar. Competitividade é esta direção apetrechar o Sporting, a equipa técnica do Sporting Clube Portugal e a equipa de futebol do Sporting Clube Portugal, dos recursos necessários para nós termos todas as condições para andarmos até à última jornada a disputar título, a Taça de Portugal, a Taça da Liga e fazermos uma campanha digna das competições europeias, porque este ano já não serão aceitáveis desculpas de isto é uma novidade para os miúdos também deixam-se deslumbrar por isto, é uma experiência, deixem-nos aproveitar. Este ano não é para aproveitar, este ano a Liga dos Campeões é sério. É a sério, é para com dignidade representar o Sporting Clube Portugal e preferencialmente para não sermos goleados de forma repetida como fomos na época passada. E portanto, para isso não acontecer, o Ruben Amorim, que eu saiba, não tem nenhum caldeirão nem nenhuma vassoura que o meta a voar. Portanto, ele precisa mesmo de jogadores com qualidade, de todos os recursos e meios técnicos de qualidade para meter a equipa à semelhança daquilo que nós já vimos no passado. E, meus senhores, é isto. Eu peço desculpa pela extensão do meu comentário. Diogo, sim, senhora. Peço desculpa por isso. Por favor, olha, tens todo o tempo. Peço desculpa. Diogo, força. Relativamente ao jogo? Sim. Pronto. Relativamente ao jogo, nós podemos analisar aqui de vários parâmetros. Eu fui ao jogo, assim como o Kim, fizemos uma grande viagem e eu ia confiando para o jogo, assim como os sportinguistas que foram comigo. E em relação propriamente ao futebol jogado e ao jogo como correu, analisando mais a equipa em si, acho que primeiro é a deslocação hoje em dia mais difícil do nosso campeonato e temos que ver também por esses moldes. Íamos fragilizados. Porquê? Porque foi uma perca bastante acentuada na nossa equipa à venda do Mateus, quer anímica, porque querendo ou não, é algo que nos prejudica, quer em termos
de esportivos, porque também, como foi falado há bocado, é uma peça fundamental da nossa equipa. Acho que o jogo, nós não tivemos a sorte do jogo de todo, podíamos ter marcado, principalmente também na primeira parte, não digo inúmeras, mas 2, 3 vezes, lembro-me do Morita, lembro-me das do Trincão, enquanto o Porto foi um jogo repartido, na minha opinião, onde o Porto obviamente é uma equipa mais experiente, mais fria nos momentos que tem que ser, e depois também tiveram a sorte do jogo, 2 penaltis. Nós, quando estava 2-0, podíamos ter feito 2-1 com o Ganês que entrou, e não fizemos, e eles, quando foram lá, souberam aproveitar as oportunidades, e notou-se claramente que nos falta um jogador motor para ligar setores, falta-nos alguém com maior capacidade física, falta-nos alguém com maior poder de decisão, e diria que se tivesse que dar, na minha opinião, vale o que vale, dois jogadores, nota positiva e 2 negativa, claramente, para mim, o Adam está ligado direto. Eu ia te perguntar isso. Achas que é a pior fase de forma do Adam no Sporting? Porque ele também não teve brilhante com o Braga. Pois é isso. Isto é uma opinião muito minha, e sei que se calhar vai contra todos os sportinguistas, mas para mim o Adam, e de todo, só pelo jogo com o Porto, está cada vez mais a não ser uma peça fulcral e imprescindível na nossa equipa. Acho que é mais do que hora estarmos a começar a pensar no lançamento de outro jogador, de outro guarda-redes, neste caso, porque o Adam já não tem vindo a fazer a diferença nos últimos tempos no Sporting, e é um guarda-redes que o fazia, e é normal, não é? Devido a vários fatores, já não anda a fazer. Acho que claramente foi o pior jogador em campo para mim, na minha opinião, do nossa equipa, porque teve ligado diretamente ou indiretamente aos 3 golos, quer pelos penaltis que cometeu, ou quer, por exemplo, no segundo gol, lembro-me dele fazer uma mancha a atirar-se, e depois não conseguiu efetuá-la corretamente, e a bola vai para o centro, e eles depois sem aliás, pronto, se não faz que seja penalti. Se não fosse gol, era penalti, não é? Exatamente. Depois, pronto, a mancha do terceiro golo, e acho que claramente temos que começar a pensar nisso. Também acho que negativamente, pronto, teve o lance do Porro, infelizmente. É assim, apesar de eu achar que seja. Eu acho que é instinto o lance do Porro. É instinto, não, é sem dúvida instinto. Já falei disso também com os sportingistas, é instinto, claramente. Mas lá está. Um jogador também depois tem que ser julgado pelo aquilo que comete. Obviamente que é instinto, sim, mas nem digo só pelo penalti, digo também pelo jogo. O Porro tentou, lá está, pela falta do Mateus, ele tentou pegar na bola, fazer algumas infiltrações, tentar romper, e algumas das vezes ele perdia a bola. Nota-se também não está bem rotinado com o Francisco Trincão, e pronto, também não teve no seu melhor. E mas o Sporting. Diogo, deixa-me só dizer uma coisa. Foi a primeira vez que eu vi uma equipa adversária a fazer uma marcação quase ao meio-homem ou defesa direita da equipa. E muitas vezes com 2 homens. Eduardo. Agora é assim, o que eu vejo também é que o Porro, os adversários não são burros, não é? O Sérgio Conceição é um treinador muito experiente. Quem é que é o jogador? O Sporting joga muito pelas suas alas, e o jogador claramente com o maior desequilíbrio ofensivo é o Porro, mas claramente até mais do que muitos extremos nossos. O Porro é melhor do que, por exemplo, o Pote no 1 para 1. O Porro desequilibra mais, o Porro é capaz de fazer diagonais interiores, é capaz de fazer jogo exterior, é capaz de fazer finta, é muito veloz. Ou seja, o Porro é um extremo. Exatamente, remata muito bem. Portanto, é um jogador claramente que tem que ser marcado para nós não criarmos desequilíbrios. Em termos positivos, na minha opinião, é difícil de destacarmos um jogador. Acho que a equipa tentou esforçar-se, tentou batalhar. Não houve assim nenhuma peça que se destacou muito pela positiva. Gostei do jogo, mas pronto, não foi um jogo excepcional, mas tenho vindo a gostar do jogo do Edwards, dos jogos do Edwards. Acho que é um jogador que vê-se a diferença dele jogando ou não jogando. Pois não tenho assim nenhum jogador. Claro que os outros podem se ter diferenciado pelo garra, pelo esforço e dedicação que põem em jogo, mas de resto não vi assim nenhuma mais ponto positivo. Ponto positivo é
sem dúvida aos nossos adeptos que gritaram e cantaram o jogo todo e antes e principalmente depois do resultado que foi, sermos enxovalhados, sermos gozados, do tempo de espera, estarmos lá todos a cantar e a seguir para casa e pronto, eu acho que o mais bonito no sportinguismo é isso mesmo, são os adeptos, é o que nos une, estas experiências e é disso que nós temos que retirar, que é o resultado foi mau, mas ok, nem tudo é, o futebol não é só o resultado, há muito que engloba e pronto, temos que pegar nestas adversidades, pegar nestes pontos negativos e sem dúvida transformá-los em pontos de reviravolta nas épocas. E como o que há bocado disse, houve há 2 anos um ponto de viragem, este ano das fraquezas temos que fazer forças. E pronto, esta é a minha opinião sobre estes temas. Acredito na nossa equipa este ano. Como também não vale a pena dizer o que o Kim já disse, já enfrentámos 2 deslocações das mais difíceis desta época, portanto agora lá está, um campeonato não se ganha com os clubes grandes, o campeonato ganha-se com os pequenos, portanto é ganharmos os jogos todos contra os clubes menores. Temos este ano mais recursos em termos de atacantes, em termos de extremos, temos 4 opções bastante válidas para extremos. Agora falta-nos se calhar um concretizador melhor, mas pronto, isso também não, já batemos muito no ceguinho, não vale a pena batermos mais. Ok, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar aqui ao por mim não. Por mim também. Então acho que não sei, temos mais algum tema para hoje? Não. Então acho que podemos ficar por aqui, marcamos encontro para a próxima semana. Muito obrigado a todos pela vossa presença e espero encontrar-vos aqui para a próxima semana para debatermos outros temas do nosso Sporting. Saudações leoninas. Muito obrigado, saudações leoninas, boa noite. Obrigado, Eduardo, obrigado. Kim, um abraço. Um abraço.